Capítulo 8. Quando iniciar as avaliações? Pergunta frequente, hein? Os pais sempre querem entender quando é o melhor momento para o seu filho começar uma avaliação. E antes da gente começar a falar qual que é o melhor momento, eu acredito demais que tem dois pontos importantes que precisam ser falados aqui. O primeiro ponto é a questão da preparação adequada. Eu vejo muitos pais levando os filhos para serem avaliados na tentativa e erro, sem ter ideia de qual é esse caminho, como é que funciona exatamente. O primeiro, quanto à preparação adequada, de uma maneira bem direta, tá? Tem três coisas básicas que um atleta precisa fazer. Ele precisa comer bem, dormir bem e treinar bem. Novamente, comer bem, dormir bem, treinar bem. Isso é o suficiente. Aí você vai falar, mas eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso fazer um treinamento extra com um personal soccer, etc. Quando o pai fala isso, eu tenho certeza que se chegar pro filho e falar, deixa eu fazer uma pergunta, você está treinando bastante? Ah, eu estou treinando mais ou menos, por isso que eu preciso de um complemento. E aí, às vezes, a gente não faz o simples e o bem feito. Essa é a parte mais importante, precisa fazer o simples e o bem feito. A resposta está sempre no detalhe, está sempre no óbvio. Só que o óbvio só é óbvio quando alguém fala pra gente. Ou seja, preparação adequada, ela está muito atrelada com comer bem, dormir bem, treinar bem. Faz isso de maneira básica, pode ter certeza que o atleta vai estar em si na frente de muitos outros atletas. E o segundo ponto importante é a questão da idade, você entender qual é o caminho melhor para determinada idade que o atleta tem. As avaliações elas acontecem muito dos 10 aos 20 anos, e ali eu posso falar até talvez 8, 9, mas principalmente dos 10 aos 20 anos, onde a maioria dos clubes acabam fazendo avaliações. Por quê? Porque as categorias de base correspondem nas categorias do sub-11 ao sub-20. Então, ou seja, se eles têm essas categorias, eles precisam buscar jogadores. Se eles precisam buscar jogadores, eles precisam fazer avaliação. E a avaliação nada mais é do que um processo seletivo. Então, dentro do tipo de avaliação, não importa se é peneira, não importa se é uma avaliação de mais de uma semana, de 15 dias, não importa. É um processo avaliativo que corresponde entre o sub-11 e o sub-20. Ah, quer dizer que não se faz avaliação para profissional? Claro que faz. Claro que faz. E novamente, tem muita gente que fala assim, nossa, é tarde para eu poder fazer uma avaliação. Nunca é tarde. Nunca é tarde, de maneira nenhuma. Se ele estiver preparado e tiver uma oportunidade, tem clubes que fazem avaliação no time profissional e não tem problema nenhum. Se o teu filho estiver apto para poder participar e essas oportunidades aparecerem, se ele estiver preparado, vai casar a questão da preparação com a oportunidade e pode ter certeza que ele vai ter essa chance. Até os 13 anos, o que acaba acontecendo das avaliações? Na maioria dos clubes, elas acabam sendo regionais. Por que regionais? Porque só se pode alojar um atleta após completar 14 anos. Ou seja, até os 13, muitas vezes os clubes buscam atletas da região. Busca ali do bairro, do município, até das cidades vizinhas, mas desde que o pai tenha condição de trazer o atleta até o treino, poder acompanhar e tudo mais. Acima dos 14, aí a competição entre a busca das vagas, aí já não é mais local, municipal. Aí já é nacional. Por quê? Porque um atleta lá do Nordeste vem buscar uma vaga de quem está aqui no Sul. E vice-versa. Então já não tem mais essa, porque após os 14 anos o atleta pode ficar alojado no clube. O clube pode dar toda essa estrutura de alojamento, de alimentação, de condições financeiras. Então, após os 14 anos, o clube já pode fazer isso, né? Então, qual que é a parte importante para o teu filho de estar preparado para uma boa avaliação? Lembrando sempre, entendendo quais são as idades, né? Entendendo qual é a faixa etária, exatamente onde que ele pode entrar, e óbvio, a questão da preparação, lembrando de 3 pontos importantes, que é comer bem, dormir bem e treinar bem, porque também não adianta, né? Fazer tudo que tem que ser feito se não estiver treinando bem, tá? Eu acredito muito numa preparação na parte psicológica, né, das 4 valências, da parte técnica, tática, física e comportamental. Eu acredito muito da parte comportamental, porque é bem provável, para não dizer assim, que a grande maioria, o que acaba acontecendo, é que os atletas não são aprovados na primeira avaliação. E ele tem que entender o porquê que ele não foi aprovado. Ele tem que entender qual foi o motivo que eu não fui aprovado nessa avaliação. Não quer dizer que ele não é bom jogador. Quer dizer que naquela avaliação ele não foi aprovado. A parte psicológica é importante para ele conseguir perceber o que precisa ser feito,
melhorar o que ele precisa melhorar, para daí então tentar fazer uma nova avaliação. E isso tem muito a ver com relação de feedback. Feedback sempre é positivo, né? Feedback para evolução é positivo. Você precisa melhorar na questão técnica, melhorar o fundamento de chute, melhorar o fundamento de domínio, então melhore. Por isso você precisa ter esse feedback. Segundo, melhorar na situação tática, entender como é que funciona a parte tática, então você já tem esse feedback. A parte física, já um pouco mais simples, precisa melhorar o físico, o que tem que fazer? Vai treinar de maneira física, de maneira óbvia, inclusive. E se você precisa melhorar a parte comportamental, porque eu sempre recebo isso, que às vezes o atleta trava na avaliação, fica nervoso, ele não consegue desempenhar um bom futebol, ou seja, o que precisa treinar em si, então, é a parte comportamental. E hoje, nesse capítulo, você entendeu o quanto é importante estar bem preparado para fazer uma avaliação, porque o que não pode acontecer é você, pai, ficar levando seu filho para fazer várias avaliações na questão da tentativa e erro. Tentativa e erro nunca dá certo.